Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Direito Processual Civil 1. E a gente está vendo, então, basicamente uma revisão aí para a prova integrada, para a primeira prova de vocês, e que vai desde princípios até a fase postulatória. E daí eu vou dar continuidade hoje na matéria da semana passada. Eu parei em aditamento da inicial, e hoje eu vou tentar não me alongar muito, porque eu sei que uma hora de monitoria fica bem maçante, então eu vou tentar dar uma reduzida, tá bom? Mas aqui são muitos assuntos, então realmente é difícil tratar de todos eles. Bom, vamos voltar aqui para o material, e daí eu tinha passado todos esses requisitos primários da petição inicial até chegar em aditamento. Aqui, aditamento. Então, o que é o aditamento da inicial? Enquanto a emenda é a possibilidade de apenas correção de algum vício que tem na inicial, o aditamento traz a ideia de mudar a inicial, mudar as pretensões, o autor muda a inicial. O aditamento, então, da inicial é a possibilidade de o autor mudar a sua pretensão na inicial. Como que ele faz isso? Alterando os pedidos. Então, aditamento da inicial é a possibilidade de o autor alterar os pedidos da sua petição inicial. Para entender como funciona, como é permitido e negado a alteração dos pedidos da inicial, o Código Civil divide o procedimento, né, o procedimento comum, em três momentos importantes para aferir a possibilidade de aditamento da inicial. O primeiro deles, então, é de acordo com o artigo 329, incisos 1 e 2 do CPC. Entre a protocolização da petição inicial, ou seja, envio a petição inicial para o juízo, até a citação do réu, o autor pode livremente alterar os pedidos da petição inicial, independentemente de consentimento do réu ou consentimento do juiz. Pode o autor, até a citação do réu, livremente alterar os pedidos, a fundamentação da sua inicial. É meio que livre ali, então, a sua atuação quanto à inicial. Depois da citação do réu, a história já muda. Entre a citação do réu, então, é o momento ali que o réu é devidamente cientificado sobre a lide que tem contra ele, até a fase de saneamento, né? No processo civil, vocês vão ver mais para frente, que depois a gente tem a figura do saneamento concentrado, que é um momento no qual o juiz vai, depois de já ter recebido a defesa do réu, ele vai parar e ele vai olhar todo o histórico processual e ele vai sanar vícios, ele vai corrigir eventuais vícios para seguir para a fase de instrução e já caminhando ali para o final do procedimento comum. Então, entre a citação e até o saneamento concentrado, ou seja, o saneamento concentrado vai se dar ali num despacho no qual o juiz vai corrigir os erros da inicial, ele vai apontar precisamente os erros tanto da inicial quanto da contestação, ele vai apontar também necessidade de produção de provas, uma série de demandas que o juiz vai fazer, né, uma série de atribuições que ele vai fazer no saneamento para pôr o processo em ordem. Basicamente, o saneamento do processo é o momento no qual o juiz vai pôr o processo em ordem. E daí, né, a gente vai chamar esse ato de despacho saneador. Então, entre a citação do réu e até o saneamento concentrado, o autor pode mudar a inicial desde que o réu consinta. Então, se o autor mudar a inicial, só vai ser válido essa mudança se o réu expressamente concordar que ela seja o feito, né? Porque daí a gente vai segurar aí o princípio do contraditório. O réu já foi chamado para triangular essa lide. Ele tem que influir no processo. E o processo só pode ser alterado mediante o consentimento expresso do réu em aceitar a alteração feita pelo autor. Depois do saneamento, para o Código de Processo Civil,
não pode ser alterado, não pode a petição inicial sofrer aditamento em sua estrutura. O Fred Didier critica isso, porque, segundo ele, poderia sim a inicial ser aditada, porque o fim último do processo é melhor resolução do conflito, mas para as provas, para o CPC, né, e para as provas, numa resposta de uma prova, você vai colocar que depois do saneamento não cabe aditamento da inicial por expressa vedação do Código de Processo Civil. Então, ali, entre petição inicial e citação, o autor pode livremente aditar a inicial. Entre a citação e o saneamento, o autor pode aditar a inicial, desde que com o consentimento do réu. E entre o saneamento e a sentença, o autor não pode aditar a petição inicial. Beleza? Eu trato aqui de alguns casos específicos de redução da demanda. É importante a leitura, mas eu vou dar uma pulada para a gente não perder tempo. Depois vocês dão uma lida, deem uma lida também nos artigos, nos dispositivos do CPC que eu cito. Depois, o próximo tópico, indeferimento da inicial. O que é o indeferimento da inicial? O indeferimento da inicial é quando o juiz ele toma o primeiro contato ali com a petição inicial. E ele constata que aquela petição inicial tem um vício insanável, um vício que não pode ser convalescido, um vício que não pode ser suprido, um vício que não pode ser curado. Nessas hipóteses, o juiz irá indeferir a petição inicial, porque aquela petição inicial apresentada pelo autor não cumpre os requisitos legais e ela então não pode, seguir um processo judicial. Por quê? Porque ela tem um vício insanável na sua estruturação. No indeferimento, daí eu esquematizo aqui, né? Porque o que pode acontecer? Ao receber a inicial, o juiz pode falar que ela está em termos, ok, dele vai citar o réu. Ou o juiz pode, ao receber a inicial, constatar que ela está travada de um erro sanável. Quando ele notar que tem um erro sanável, ele vai mandar que o autor emende, corrija a inicial naquele vício sanável. Mas, se o juiz constatar, ao receber a inicial, que ela possui um vício insanável, ele vai ter que indeferir aquela petição inicial, porque ela não tem estrutura necessária para conduzir um processo judicial. Então, o que nos importa agora é a hipótese do vício insanável, que vai culminar no indeferimento da inicial. Então, quando o juiz constatar, ao receber a inicial, que aquela inicial tem um vício insanável, o réu nem mesmo será citado, porque o juiz porá fim ao processo por meio da sentença, fundamentando nesse erro, que não é capaz de fazer com que aquela petição inicial prossiga. Então, há 3 hipóteses, de acordo com 330 do CPC, de erro insanável da petição inicial. O primeiro delas é inépcia da inicial. O que é inépcia da inicial? Inépcia vem da ideia de inaptidão. Aquela petição inicial não tem aptidão necessária para produzir os seus efeitos. E o que é essa inaptidão para o CPC? É inepta, não está apta a produzir efeitos, a petição inicial que falta causa de pedir. O que é a causa de pedir? Que não tem fatos e fundamentos, que o autor não descreveu corretamente os acontecimentos e os direitos que lhe são devidos. Outra hipótese, não há pedidos na inicial. O pedido é um requisito estrutural da inicial. A falta dele é inépcia da inicial. Ou então o pedido é indeterminado, pedidos incompatíveis entre si. E, por fim, da narração dos fatos não decorrem logicamente a conclusão, ou seja, dos fatos que o autor apresentou não tem nada a ver com o pedido que ele o fez. Segunda hipótese, quando o juiz verificar que não estão presentes as condições da ação. Quais são as condições da ação? Ou seja, quais são os requisitos para que alguém entre com uma demanda no Poder Judiciário? São 2, que haja interesse da parte e legitimidade. Interesse, a parte demonstra quando ela mostra para o juiz que é o único meio necessário para tutelar o seu direito.
Por exemplo, ela precisa de uma reparação por dano moral, ela falou com o causador do dano, ele se recusou a pagar, então você tem interesse na sua pretensão ser analisada para o judiciário forçar que o devedor, né, da reparação por dano moral o pague. E legitimidade é relação jurídica com o objeto da causa. Ou seja, o direito discutido, eu tenho relação com ele. Então, aquele direito diz respeito ao autor e ao réu. Por isso, legitimidade. Há uma relação jurídica com o objeto mérito daquela ação. Ou seja, com os direitos que estão sendo discutidos. Se o juiz constatar que não há interesse ou legitimidade, ele pode indeferir a inicial de pronto. E, por fim, se a petição inicial não preencher os requisitos, mas esse é uma ressalva. Por quê? Se a petição inicial não preencher alguns dos requisitos, por exemplo, do 319, o juiz vai mandar que o autor emende a inicial. Mas se o autor, mesmo após o juiz demandar que ele emende a inicial, nada faz, ou seja, o autor está nem aí porque o juiz demanda e deixa o erro na inicial, o juiz vai ser obrigado a indeferir a inicial, esse indeferimento liminar da inicial. Porque ela não preencheu os requisitos, o juiz mandou ele emendar, corrigir, e ele não corrigiu. E, por fim, um dos efeitos da indeferimento da inicial é que, da sentença que indefere a inicial, cabe recurso de apelação para o tribunal. E daí tem duas peculiaridades. Do recurso de apelação terá efeito regressivo, ou seja, o juiz de primeira instância poderá rever a sua sentença. Isso é efeito regressivo, essa regressão ao juízo de primeira instância, com a possibilidade dele rever a sua decisão. Mas se o juiz não se utilizar de efeito regressivo e falar assim, não, eu estou certo, essa decisão minha está ok, o recurso vai subir para o tribunal, e daí sim o tribunal vai mandar citar o réu para que ele apresente as contrarrazões do recurso de apelação. Beleza, agora vamos para o próximo tópico. Juízo de admissibilidade positivo. O que é o juízo de admissibilidade positivo? O juízo recebeu a inicial e falou, a inicial está ok. Ela cumpre todos os requisitos formais do 319, 320, ela não é inepta, ela está presente as condições da ação e todos os requisitos foram preenchidos. Aí o juiz, então, vai falar, ele fez o juízo de admissibilidade positivo. Aquela petição inicial está apta a produzir os seus efeitos num processo judicial. E daí, dito isso, a gente tem uma primeira possibilidade, que é a improcedência liminar dos pedidos. Veja, na improcedência liminar é diferente do indeferimento da inicial, porque no indeferimento da inicial, o juiz constatou que a inicial tem um vício, que ela não pode seguir no processo judicial. A improcedência liminar dos pedidos, o juiz reconheceu que a inicial está em termos, ela está tudo ok, mas os pedidos serão motivo para o juiz por fim aquele processo por meio de sentença de modo liminar. O que é algo liminar? Liminar vem do latim in limine litis, que é no começo da lide. Toda decisão liminar é porque ela ocorreu no começo do processo, quando o seu curso necessário seria ao fim do processo. Então, a improcedência liminar ocorre em limine litis, que o juiz, logo no começo do processo, já vai indeferir os pedidos do autor. O juiz também nem mesmo citará o réu e proferirá sentença indeferindo totalmente os pedidos do autor. Então, o juiz reconheceu que a petição inicial cumpre todas as formalidades exigidas em lei. Só que ele percebe de pronto que aqueles pedidos não merecem a dilação processual, eles já podem ser julgados ali no começo do processo. Então, ele vai extinguir o processo por meio da sentença logo em seu início. Então, quais são os requisitos para o indeferimento para a improcedência liminar dos pedidos? O primeiro deles, dispensa de instrução.
não pode aquele processo ter necessidade de prova do direito, ou seja, não há necessidade de instrução. Instrução é sinônimo de produzir provas. A matéria discutida, ela é provada provavelmente por documentos, e já estão todos ali anexados. Então, não há que produzir novas provas. O juiz já tem ali, logo no começo, todas as provas que ele precisa para estar instruído a prolatar uma sentença. Então, não pode o juiz indeferir a inicial se tiver a necessidade de produção de provas. Esse é o primeiro requisito. Para indeferimento, para improcedência liminar dos pedidos, imprescindível que haja a dispensa da produção de provas, dispensa da instrução processual. Segundo requisito, taxatividade. Há 3 hipóteses dos pedidos se encaixarem em uma dessas hipóteses e autorizarem o julgador a indeferir a inicial. Primeira delas, quando o pedido do autor contraria jurisprudência consolidada. Então, o juiz percebe logo de cara que aquele pedido afronta a jurisprudência do STF, a jurisprudência do STJ. Então, logo no começo do processo, ele já vai poder negar, indeferir aquele pedido. Por quê? Porque contraria a jurisprudência do Tribunal Superior. Além disso, se o juiz perceber que naquele pedido, aquele direito está prescrito ou decaiu. Então, se o juiz perceber que naquele processo a prescrição ou a decadência, ele pode indeferir liminar, ele pode tratar da improcedência liminar. E, por fim, atípica. Atípica porque é uma construção da doutrina. Para a doutrina, se aquele pedido é manifestamente protelatório, é manifestamente porque ele demonstra claramente a intenção de atrasar o judiciário, por isso manifestamente protelatório, porque aquilo ali ele só quer atrasar, não tem viabilidade alguma. Por exemplo, um pedido que seja a morte de alguém, ou então um pedido que seja uso capião de bem público. Esses pedidos, por serem manifestamente protelatórios, devem ser declarados, devem ter a sentença julgando a sua improcedência liminar. Beleza? Da decisão do juiz que trata da improcedência liminar dos pedidos, cabe recurso de apelação. E, de novo, vai ter a hipótese do efeito regressivo, em que o juízo de primeira instância pode se retratar em até 5 dias. Se ele não faz, o recurso subirá para o tribunal e o tribunal irá citar o réu para que apresente as contrarrazões do recurso. Também tem a possibilidade da improcedência liminar se dar de modo parcial. Ou seja, vamos imaginar uma demanda em que haja vários pedidos. Então, há o pedido A, B e C. Só que somente o pedido A se encaixa na dispensa de instrução e vamos imaginar que ele contraria a jurisprudência consolidada. Pode o juiz julgar a improcedência liminar somente do pedido A e o restante, os pedidos B e C, seguirem normalmente o curso processual. Por isso, a improcedência parcial dos pedidos. Parte dos pedidos vão ser indeferidos e a outra parte seguirão o curso do processo. Daí é uma decorrência, uma permissão do artigo 356 do CPC. E a decisão que indefere essa parte dos pedidos, ela tem natureza não de sentença, mas de decisão interlocutória que deverá ser combatida, que pode ser recorrida por meio do recurso do agravo de instrumento. Certo? Feito isso, agora a gente pode ir para a próxima parte do processo, que é a audiência de tentativa de mediação ou conciliação. O que é audiência de tentativa de conciliação ou de mediação? Então, na linha processual, após o juiz receber a inicial, ver que ela está em termos, que ela preenche todos os seus requisitos legais, depois o juiz analisar que os pedidos não contrariam jurisprudência, não são prescritos ou decadentes, o juiz vai seguir com a citação do réu. E a citação do réu, depois a gente tem a obrigatoriedade da audiência de tentativa de conciliação ou mediação. O CPC de 2015 deu o privilégio
deu um lugar especial para a audiência de tentativa de conciliação e mediação. O judiciário, ele tem, de fato, muitas demandas para serem julgadas. Todo mundo sabe que o judiciário é lento, porque tem muita demanda, poucos juízes, e é o Brasil. A audiência de tentativa de conciliação ou mediação é uma tentativa de as próprias partes chegarem a uma resolução para o seu conflito, de modo a extinguir o processo de modo célere, de ter ali a resolução do conflito da forma mais rápida possível. Por isso que o CPC 15 vai incentivar muito a ocorrência da audiência de tentativa de conciliação ou mediação, para a gente ter aí uma resolução mais rápida dos conflitos e, eventualmente, um desafogamento, uma tentativa, né, de desafogamento do poder judiciário. Então, após ali a citação do réu, o juiz já vai marcar a audiência de tentativa de conciliação ou mediação, que nada mais é o momento para que as partes tentem chegar a um acordo ali na presença de um conciliador ou de um mediador. Isso vai depender do direito que está sendo discutido. Então, o primeiro tópico dessa audiência: quais são os prazos? A intimação do réu para audiência pode acontecer junto com a sua citação, desde que, no mínimo, 20 dias de antecedência da audiência. Então, o réu tem que ter ciência de pelo menos 20 dias antes da audiência de conciliação ou mediação, sob pena de nulidade, ter que marcar uma nova. Além disso, a audiência deve ser agendada pelo juiz com 30 dias de antecedência. Local da realização. A audiência pode ocorrer na internet, de modo online, então vai ter uma videochamada entre as partes e o mediador ou conciliador, ou ela pode ocorrer de forma presencial nos centros jurídicos especializados. É o Sejusc que tem em cada cidade, né? Então, geralmente, as audiências ocorrem ali no Sejusc, no Centro de Justiça e Conciliação, para realizar essa audiência de forma presencial. Quais são as hipóteses de não ocorrência? Porque a regra é ter audiência de mediação ou conciliação. Então, quando que ela não vai acontecer em exceção? A primeira delas é quando for um direito indisponível. O que é um direito indisponível? É aquele que você não pode negociar. Geralmente é aquele que não tem cunho patrimonial, não tem cunho econômico. Por exemplo, eu não posso negociar na esfera civil, já que a gente está tendo processo civil, o direito ou não de receber alimentos. É um direito indisponível, é um direito meu receber alimentos. E eu não posso negociar a abdicação, a renúncia desse direito. Eu não posso negociar, por exemplo, a renúncia de um direito da personalidade. Por quê? Porque são direitos indisponíveis. Uma exceção é que os alimentos, embora eu não possa recusá-lo, então eu não posso abdicar dos alimentos, eu posso negociar o seu valor. Negociar o seu valor não infringe o direito a alimentos e não o torna indisponível, né? Então, a gente pode negociar ali o valor da pensão alimentícia, mas não se eu abdico ou não daquele direito. E a segunda hipótese, quando houver desinteresse expresso das partes. Então, para acontecer a dispensa da audiência de tentativa de conciliação ou mediação, as duas partes devem manifestar desinteresse. Se somente uma delas manifestar o desinteresse, o juiz marcará a audiência e ela ainda assim ocorrerá. Só não ocorre a audiência se o juiz receber, né, a manifestação de que o autor não tem interesse pela audiência e o réu também manifestar ao juiz que não tem interesse pela realização da audiência de mediação ou conciliação. Beleza? E quarto ponto, obrigatoriedade. Se ambas as partes não manifestam desinteresse ou se o direito é disponível, né, o juiz vai marcar ali a audiência e as partes têm que comparecer. Mas você fala, mas o autor manifestou desinteresse, mas o réu não. E o réu tem essa obrigatoriedade? Sim. Se houver marcado audiência
as duas partes são obrigadas a ir. O que acontece se elas não forem? Se uma não comparecer ou se as duas não comparecerem? O não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e, por isso, o juiz vai sancionar, vai multar a parte que não compareceu à audiência no valor de até 2% sobre o valor daquela causa. Como toda causa, toda demanda civil deve ter um valor, o juiz vai calcular aí uma multa de até 2% sobre o valor daquela causa para a parte que deixar de aparecer, de comparecer na audiência de tentativa de mediação ou conciliação. Possibilidade de representação. Pode uma das partes outorgar procuração com poderes especiais, então não é qualquer procuração, é uma procuração que especifica os poderes especiais para o advogado ou para qualquer outra pessoa, para que elas o representem ali na audiência, né, se a parte não quiser comparecer. E quais são os efeitos? Quais são as possibilidades da audiência de tentativa de mediação ou conciliação? O primeiro delas é se tiver um acordo. Se tiver um acordo, se as partes chegarem a uma resolução para o seu conflito, o juiz, o acordo será posto a termo pelo escrevente e o juiz vai homologar aquele acordo. Então, aquele acordo vai valer como uma decisão judicial, porque ela homologa a manifestação, a resolução que as partes deram para aquele conflito, e ela tem a natureza de extinguir o processo com resolução do mérito, ou seja, o mérito, o direito discutido, ele é devidamente resolvido, não há litígio pendente no tribunal. Ou, se não houver acordo entre as partes, o processo seguirá o rito, ele vai seguir o procedimento. Aí o próximo passo é o prazo, a abertura do prazo para o réu apresentar a sua defesa. Então, se tiver acordo, o processo é extinto ali mesmo, resolve o mérito com a homologação do acordo pelo juízo, mas se não acontecer o acordo, o processo segue o rito normal para a gente chegar lá ao final na sentença do julgador, e a próxima etapa do processo, depois da audiência infrutífera, é a resposta do réu. Deixa eu continuar a aula aqui. O que é a resposta do réu? A resposta do réu é a possibilidade do réu responder aquele processo, dele se defender ou não de tudo aquilo que foi apontado pelo autor. O réu tem 3 formas de manifestar a sua resposta. Ele pode exercê-la por meio da contestação, por meio da reconvenção ou por meio da intervenção de terceiros. E a gente vai ver o que é cada uma dessas, mas em linhas gerais, o que é a contestação? É o direito do réu negar todas as pretensões do autor, dele falar, não, juiz, não foi isso que aconteceu. Isso do autor não procede, não defira a petição inicial. Ou ele pode exercer a reconvenção. A reconvenção é a possibilidade do réu, além de se defender, formular pedidos para o juízo. Então ele vai falar, juiz, na verdade, eu é que tenho tal direito sobre essa relação jurídica, e vai ali explicitar os pedidos dos direitos que ele acha necessário, ou seja, ele tá criando como se fosse uma inicial dentro da sua defesa, porque ele está manifestando pedidos ao juízo. E por fim, a intervenção de terceiros, quando é chamado a pessoa que não é nem autor nem réu para compor aquele processo. Vamos lembrar, a intervenção de terceiros, aula de TGP, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica, chamamento ao processo por meio do assistente, do litisconsórcio e da denunciação da lide. Eu deixei aqui uma observação, é que a alegação de impedimento ou suspeição do juiz, ou seja, que tem a ver com a competência, na verdade, melhor dizendo, com a imparcialidade do juiz, eu não vou fazer isso na contestação, eu posso fazer isso por simples petição fora da contestação, uma petição intermediária só para tratar disso, nos moldes do artigo 146 do CPC.
Então, o primeiro tópico da resposta do réu, direito de exceção. O que é o direito de exceção? É o direito de se defender, é o direito de defesa. No mesmo molde que a gente deu para o autor a possibilidade de levar até o juízo a sua pretensão, pode o réu exercer o seu direito de defesa. Então, direito de exceção é a possibilidade de se defender que o réu tem naquele processo judicial. Ou seja, ele pode discordar de tudo que o autor formulou na petição inicial dele. Então, direito de exceção basicamente é sinônimo de direito de defesa, de negar as postulações feitas pelo autor. Qual que é o prazo para exercer o direito de defesa? Melhor dizendo, a contestação ou a reconvenção? O prazo são de 15 dias, e como todo prazo processual, a gente conta em dias úteis, e a gente exclui o dia do inicial, o dia do começo, e inclui o dia do final. Então, quais são os dois principais termos iniciais do prazo para apresentação da defesa? A primeira deles. Quando houver audiência de mediação ou conciliação, a gente vai começar a correr o prazo para apresentar a defesa a partir da data em que for ali da audiência de mediação ou conciliação que foi infrutífera para as partes ou que eventualmente uma das partes não compareceu. A segunda hipótese é da petição intermediária na qual o réu expressamente declarou desinteresse. Lembra que eu falei que o réu pode declarar desinteresse para a realização de audiência de mediação ou conciliação? Ele vai fazer isso numa petição intermediária. E da data que ele protocoliza essa petição intermediária, começa a fluir o prazo para apresentação de defesa. E, por fim, terceira hipótese, havendo vários réus em litisconsórcio passivo e não haver sido designada audiência de conciliação, o prazo só começa a correr após a citação do último réu. Então, a gente fica esperando ali a citação de todos, no caso de litisconsorte. E prazo em dobro, né? Então, para os órgãos públicos, a Fazenda Pública, o Defensor Público, o Ministério Público, ou demanda em que a União é parte, o município é parte, eles terão prazo em dobro. Então, se são 15 dias para o particular, o órgão público terá 30 dias de prazo para apresentar a sua defesa. E agora vou falar brevemente da contestação. Acho que não vai dar tempo de eu esgotar tudo isso, mas vamos seguindo aí mais uns 5 minutos para não ficar tão cansativo para vocês. Contestação. O que é a contestação? A contestação é a peça processual redigida pelo réu, por meio da qual ele discorda, ele nega toda a pretensão que o autor aduziu em juízo. Ou seja, de forma bem simples, a contestação é a peça em que o réu vai negar todos os direitos do autor. Ele busca a negação dos fatos para que o juiz desacolha os pedidos do autor. A contestação ela é meio que uma antítese, né? A Ada Pellegrini, ela explica que a petição inicial é meio que a apresentação de uma tese, a contestação ali é meio que uma antítese. E nesse processo dialético, em vista da tese do autor e da antítese do réu, chega o juiz a uma solução, que é a síntese do que foi lhe apresentado. Então, a contestação tem esse caráter de antitese, de negação daquilo que o autor apresentou. A contestação ela não amplia os limites objetivos da lide. O que é isso? Ela não vai ter pedido novo ali, não vai ter novo direito sendo postulado, não vai ter pedido nenhum novo. Ele só está negando o que o autor aduziu, vai falar para o juiz indeferir as pretensões, os direitos do autor. Ela aumenta o alcance da cognição do juiz, aumenta a profundidade. O juiz vai ter ali uma certa
a cognição do juízo, lembrar das aulas de TGP, ela tem uma extensão e uma profundidade. A extensão é os limites que eu quero tratar da demanda. Então, é os limites do direito, por exemplo, se eu quero discutir dano moral, então aquela pretensão se limita em dano moral, eu não posso discutir divórcio. A profundidade é o grau de certeza do juízo em proferir uma decisão. A profundidade é o grau de conhecimento do juízo acerca da demanda, dos fatos, do direito. Então, a contestação vai aumentar a profundidade da cognição do juízo, a profundidade do conhecimento que ele tem sobre aquela causa. Esse princípio é o mais importante da contestação. Princípio da eventualidade. O réu tem uma única chance de apresentar todas as suas matérias de defesa. E é agora, é na contestação. Por isso, eventualidade. Do evento da inicial, surge um evento único para o réu produzir a sua defesa. O réu tem esse momento único para expressar em juízo todas as suas possíveis defesas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque se ele não fizer todas as defesas que ele deixar de apresentar, não há outro momento no processo que ele poderá fazer. Trata-se de preclusão. Ou ele apresenta a defesa agora, ou ele não apresenta mais. Por isso, concentração desse ato processual. Eu devo concentrar na contestação todas as minhas matérias de defesa. Se eu esquecer de alguma, já era. Não posso apresentar depois. Então, o princípio da eventualidade é muito importante. Eu não posso deixar para depois, sob pena de preclusão consumativa das matérias de defesa. Beleza? Qual é o conteúdo da contestação? Então, o que eu vou escrever, o que eu vou colocar na minha contestação? Aí tem um princípio da impugnação especificada de todos os fatos. É ônus do réu que ele negue todos os fatos apresentados pelo autor. Por quê? Porque aquilo que ele não negar será considerado incontroverso. Se ele não negou, é porque ele está concordando. E se ele está concordando, então é porque o autor tem razão. E além disso, então, é ônus do réu discordar de tudo que o autor está falando na inicial, sob pena de ser considerado verdade as alegações do autor. Mas o réu não pode chegar assim na contestação e escrever: nego todos os fatos apresentados pelo autor. Isso seria uma negação genérica. Ele não pode, porque o princípio é da impugnação especificada. Ele tem que especificar cada fundamento que ele discorda da pretensão do autor. Então ele tem que falar disso, não prospera os fatos alegados por autor porque não ocorreram de tal forma. Tal direito não deve ser deferido porque ele não tem esse direito em vista de tal coisa. Então eu tenho que especificar os motivos do porquê eu estou negando a pretensão do autor. Se eu negar genericamente, se eu falar assim, não concordo com os fatos trazidos pelo autor, ou se eu deixar de negar determinado ponto da petição inicial, o efeito será o mesmo nessas duas hipóteses. Haverá presunção de veracidade daquilo apresentado pelo autor na inicial, e o juiz, então, provavelmente vai julgar o pedido do autor procedente e o do réu, e as alegações do réu serão improcedentes. Depois a gente vai ver as possibilidades de defesa. A gente tem defesas de matéria de objeções e exceções. O que são as objeções? São matérias de ordem pública que dizem respeito à própria estrutura do processo. Por exemplo, inaptidão da inicial, ou seja, é de interesse de todos que a inicial seja apta. Essas matérias o juiz pode reconhecer de ofício, então ele nem precisa da provocação do réu para reconhecê-las. Mas a gente tem algumas matérias de defesa que têm caráter de exceção, que ela é de interesse só da parte que argumenta, então ela deve ser colocada em contestação, na contestação, sob pena de preclusão, ou seja, são todas as outras defesas de interesse do réu, ou seja, de interesse dele é que ele negue as pretensões do autor.
Aí a gente vai ver que a gente tem duas formas de defesa. A gente tem as defesas preliminares ou indiretas e a gente tem as defesas de mérito ou diretas. As defesas preliminares ou indiretas são aquelas que a gente coloca ali no começo da contestação, e elas são preliminares porque elas dizem respeito a aspectos processuais, a desrespeitos, em geral, à formalidade do processo. Então, logo no começo da contestação, eu já vou indicar para o juiz que a inicial tem vícios e que, em virtude desses vícios, eventualmente, o processo deve ser extinto ou dar novo prazo. Se aquele vício merecer a extinção do processo, por exemplo, inépcia da petição inicial, eu vou chamar ela de defesa preliminar peremptória. Perempção é por fim. Peremptória porque ela acaba com o processo. Se ela não por fim aquele processo, mas gerar a necessidade de retificação do ato, então eu vou chamar de dilatória, porque eu vou ter um novo prazo para exercer, para consertar aquele vício. E a gente tem as defesas de mérito. As defesas preliminares e de méritos podem ser veiculadas na mesma contestação, tá? A gente tem as defesas de mérito ou de direito, ou seja, que diz respeito aos fatos e fundamentos apresentados pelo autor. Então, as defesas de mérito vão atacar os fatos, a narrativa dos acontecimentos e os direitos que o autor falou que tem na inicial. Da defesa de mérito direta, da defesa de mérito, a gente tem as defesas de mérito diretas e as defesas de mérito indiretas. Nas defesas de mérito diretas é quando o réu se limita a negar as pretensões do autor. Então, se o réu se limita a falar, o autor fala que bateu o carro e merece separação, e o réu fala, não bati o carro, não merece separação. Veja, ele só negou tudo aquilo que o autor falou. Isso eu vou chamar de defesa de mérito direta, quando a defesa que eu veiculo tão somente tem o caráter de negação daquilo que o autor formulou na inicial. Mas se na defesa de mérito, o autor, o réu, melhor dizendo, trazer... Está aqui no final. Se o autor trazer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor... Deixa eu ver onde está isso no slide, no material. Está aqui no começo. Se o réu trouxer fato extintivo, constitutivo ou modificativo do direito do autor, eu vou falar que aquela defesa de mérito é indireta. O que raios é fato extintivo, constitutivo ou modificativo do direito do autor? Fato extintivo do direito do autor é que vai extinguir o direito do autor. O que o extingue o direito do autor? É, por exemplo, falar que ele não tem direito. No exemplo do carro que bateu. Se o autor falou que bateram no carro dele, merece indenização. E se ele falar, não bateram no meu carro. Não bateram no meu carro, tanto que meu carro estava na garagem. Eu estou trazendo um novo fato. E que esse fato extingue o direito do autor. Então, por isso, extintivo. Depois, fato constitutivo, porque daí eu crio um novo direito. O réu fala, quem tem direito sou eu. Quem bateu no meu carro foi o autor. Fato constitutivo, é um novo acontecimento. Ou modificativo do direito, porque não é bem assim, não é assim que ocorreu, deve-se, sei lá, o dano ser menor. No fato extintivo, a gente também tem as figuras da prescrição ou decadência. Se eu alegar juiz, não reconheça os direitos do autor porque está prescrito a sua demanda. Então, o juiz extinguirá os direitos do autor em virtude da prescrição. Bom, pessoal, é isso que eu queria tratar com a monitoria de hoje, para não ficar algo tão maçante. Eu vou acabar por aqui. Desejo boa prova para vocês na semana que vem com o Chacon. Qualquer dúvida, pode me mandar. Esse material eu disponibilizei para vocês. Estou aqui para ajudar. Pode mandar WhatsApp, Instagram, que eu vou respondê-los e tirar todas as dúvidas. Desejo boa prova, bom descanso e até a próxima monitoria. Obrigado, gente.